tô aprendendo o método Montessori com você, tá? Porque Aham. eu tenho a gente no plano de desenvolvimento infantil, né, a gente coloca Waldorf e tem alguns contrapontos, né, em vários métodos, Uhum. mas a gente acredita muito na antroposofia, né, então essa parte da integração da criança mesmo. Você trouxe um ponto sobre a alfabetização, né. A criança ela sim, eu acredito que a criança ela tem que aprender por interesse, você despertar o interesse para que ela aprenda. Então a alfabetização faz parte de um setênio onde ela já inseriu o intelectual. Então primeiro veio o cognitivo, sensorial, ela aprende equilíbrio, ela aprende a desenvolver habilidades, né, então todos o movimento do corpo, tudo, ela está Uhum. preparando esse corpo, maturando esse corpo, para daí ela desenvolver o intelectual. Uhum. E você tocou nesse ponto de 4 a 6 anos, né, dessa alfabetização. É, Vocês inserem no método, como é que é? As é. letras, números, a criança já tem contato com isso? Se a gente for pegar na base mesmo, quando a gente fala em alfabetização, a criança ela começa a se alfabetizar, isso de maneira geral, quando ela tá na barriga da mãe e começa a ouvir os sons. Então, esse processo dela ouvir o som da voz humana já acontece na barriga da mãe. Ela nasce e ela começa a cada vez mais desenvolver todos esses órgãos. Então, de uma maneira apropriada para ela, a gente trabalha, por exemplo, um dos primeiros passos é os fonemas. Então, toda língua, né, o português, ele é composto de um conjunto de fonemas. Com esses fonemas, são 32 fonemas, 31, 32. Com esses fonemas, a gente fala todas as palavras do português. Então, no Montessori, quando a criança tem 3 anos, a gente faz brincadeiras e a gente trabalha com os fonemas. Isso faz, Legal, isso, isso também é. isso faz parte da alfabetização. Então, com essa chave de compreensão dos fonemas do português, quando a criança tem perto de 4 anos, ela vai se interessar pelos símbolos que representam esses fonemas, que a gente chama de letra. Chama de dígrafo, né? Tem o LH, o RR, né? Então, ah, isso assim, que nem eu tô falando, é o Montessori. O Montessori, se você tem um ambiente preparado, a criança ela vai espontaneamente querer aprender os fonemas, as letras, ela vai espontaneamente aprender a escrever e logo em seguida vai aprender a ler. Então a gente segue isso, que na verdade, quando a Maria Montessori observou as crianças, ela viu, ela entendeu que a criança ia naturalmente em direção a esse aprendizado nessa faixa de idade. Então, com 6 anos, o nosso objetivo no Montessori é que a criança seja uma leitora completa, que é mais ou menos isso que eu estou falando da Ju. Recitava poesia, cantava, escrevia, lia. Claro, da maneira dela, né? Livros que são adaptados para ela, mas que é um pouco diferente de outras metodologias. Então, eh, no Montessori existe o que a gente chama de período sensível, né? Se a gente pensar na borboleta, tem um momento que a lagarta vai comer uma determinada folha, vai fazer o seu casulo, faz a metamorfose e se transforma numa borboleta. A Maria Montessori pegou esse termo, período sensível da biologia, e aplicou, a gente aplica na criança. Então, ela observando, ela descobriu que a criança tem períodos sensíveis para desenvolver algumas certas capacidades, certas habilidades humanas. E ela descobriu que para se alfabetizar é por volta de 4 anos. Então, ela naturalmente busca isso. Então, a gente não precisa forçar. E o que acontece? Nesse período sensível, ela aprende aquela capacidade muito mais rápido e com muito menos esforço. É sempre possível aprender a ler e escrever. Mesmo um adulto, né, analfabeto, ele pode conseguir, adquirir essa capacidade. Mas no Montessori, quando a criança ela tá lá por volta dos 4 anos, e ela tá nesse ambiente que propicia esse desenvolvimento, ela aprende mais rápido, mais simples. Então isso é característica do método. Isso é válido para a linguagem, para matemática, para os sentidos, para o toque, para a visão, Sim. é válido para tudo. Então, o ser humano, se a gente pensar ele como um animal, ele segue determinadas leis e nessas leis a gente encontra esses períodos sensíveis. Então, se a gente aproveita essas janelas de tempo, a criança ela aprende mais fácil, mais rápido, com menos esforço. Sim, é por interesse, não adianta, né.
Para uma É, criança aprender, a gente tem que estimular corretamente e não colocar uma descarga de informação e de tudo que o mundo tem para a criança tudo ao mesmo tempo. exato.